Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa por aqui. Olha só, recentemente manchetes bem alarmantes dominaram os noticiários falando sobre um surto assustador em um navio de cruzeiro e alguns casos isolados aqui no país. É muito fácil, né, ler essas notícias e sentir que a gente está à beira de uma nova crise de saúde pública. Mas será que é isso mesmo? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema, usando dados e informações epidemiológicas oficiais para separar o que é só pânico na mídia do que é, de fato, a realidade estruturada da hantavirose no Brasil. E para a gente começar a entender essa situação com clareza, basta olhar para esta declaração essencial do secretário de Saúde de Minas Gerais. Ele mandou a real recentemente para a imprensa dizendo: muitas pessoas ficaram preocupadas, mas é importante esclarecer que não há transmissão de pessoa para pessoa. Essa é aquela informação de ouro que precisamos ter em mente desde o primeiro minuto, sabe? É o fato baseado em evidências que instantaneamente abaixa a poeira e muda completamente a nossa perspectiva sobre o perigo real desse vírus nas ruas e nas nossas cidades. E o nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos por 1. O alarme na mídia. 2. O que é a hantavirose. 3. A realidade no Brasil. 4. O perfil de risco. E 5. Sintomas e prevenção. Então vamos lá, começando pela parte 1. O alarme na mídia. Entendendo o surto no cruzeiro versus a realidade no Brasil. A confusão toda basicamente se resume ao contraste enorme entre dois eventos totalmente diferentes. De um lado, rolou aquele cenário assustador a bordo do navio de cruzeiro MV Rondios, no Atlântico Sul, onde, infelizmente, 3 pessoas morreram. Lá, as investigações apontaram para uma rara transmissão de pessoa para pessoa que foi facilitada por aquele ambiente fechado do navio. Do outro lado, e de forma totalmente independente aqui no Brasil, tivemos o triste caso de um homem de 46 anos, lá em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, que faleceu após contrair o vírus trabalhando numa plantação de milho, além de 2 outros casos sob investigação no Paraná. A mídia acabou juntando o surto no cruzeiro com os casos rurais brasileiros e pronto, um clima de medo tomou conta. Mas, como os dados mostram muito bem, esses eventos não têm ligação orgânica absolutamente nenhuma. Avançando agora para a parte 2. O que é a hantavirose? Um olhar detalhado sobre a biologia e a transmissão do vírus. O conceito fundamental que a gente vê nessa definição aqui muda o jogo todo. A hantavirose é uma zoonose viral aguda. Na prática, isso quer dizer que é uma doença baseada na interação estrita entre animais e humanos. A principal via de transmissão acontece quando a pessoa inala partículas aerossolizadas, ou seja, aquela poeira fina que fica flutuando no ar em um ambiente fechado e que carrega partículas secas de urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Não tem nada a ver com alguém espirrando do nosso lado no ônibus, entende? A infecção se dá pela exposição ambiental aos resíduos desses animais em áreas rurais. E sim, pode evoluir para algo grave que a medicina chama de síndrome cardiopulmonar por hantavírus. E olhando para esta parte do infográfico, a gente entende perfeitamente quem é o grande vetor da doença. Muita gente confunde, mas o vilão não é aquele rato de telhado ou de esgoto comum nos centros urbanos que a gente logo associa à leptospirose. Estamos falando de roedores silvestres. O Brasil tem mais de 200 espécies de roedores silvestres vivendo na natureza, no campo, no meio do mato. São eles os reservatórios naturais desse vírus. O que nos leva perfeitamente à parte 3, a realidade no Brasil, com foco nos dados epidemiológicos oficiais. 35. Essa é, sem dúvida, a informação mais tranquilizadora de todas. Durante todo o ano de 2025, o Brasil inteiro, com essas dimensões continentais absurdas, registrou exatamente 35 casos confirmados de hantavirose, com 15 óbitos. 35 casos num país gigantesco. Oficialmente, esse é o menor número absoluto de contaminações e mortes já registrado desde que a atual série histórica do Ministério da Saúde começou. E quando a gente bate o olho neste gráfico, a tendência de queda fica indiscutível. Dá para ver claramente os picos de infecção lá no passado, no início dos anos 2000 e depois por volta de 2013 e 2014. O que a barra de 2025 revela é o fundo de uma trajetória de queda muito constante. No comecinho de 2026, foram apenas 7 casos no país inteiro. Em termos de vigilância epidemiológica, os dados provam de um jeito muito robusto que a doença segue um padrão impressionante de redução ao longo dos anos e não de explosão. E tem um detalhe absolutamente fascinante nessa análise, que é a distinção genética. Lembra do caso do navio de cruzeiro? O surto lá foi causado pela variante Andes. É essa variante específica que tem a capacidade de causar a rara transmissão de pessoa para pessoa num contato próximo. Acontece que as autoridades sanitárias confirmam que não há nenhum registro da circulação desse genótipo Andes no Brasil. Nós temos mapeado 9 genótipos do vírus circulando entre roedores silvestres em território nacional e adivinha, nenhum deles apresenta capacidade de transmissão interpessoal. A nossa realidade aqui é estritamente do ambiente animal para o humano. Com tudo isso em mente, vamos para a parte 4, o perfil de risco. Afinal, quem está mais exposto?
Os levantamentos traçam um perfil demográfico incrivelmente focado. Cerca de 76% dos casos atingem o sexo masculino, incidindo tipicamente em adultos com idades ali entre 20 e 49 anos. E é super importante notar a gravidade do negócio quando acontece. A taxa de hospitalização chega a assustadores 93%. Mas a grande pergunta que fica é: por que a contaminação foca tão especificamente em homens adultos nessa faixa etária? A resposta está toda na rotina de trabalho. Tem tudo a ver com a dinâmica ocupacional. 81% de todas as infecções acontecem na zona rural. E repara bem nas atividades de risco. Mais da metade das pessoas contraiu o vírus fazendo limpeza de galpões rurais, depósitos ou paióis. 45% em trabalhos de desmatamento ou aragem de terra e outros 45% relatam contato direto com o próprio roedor. Ou seja, o perigo real está no trabalho pesado no campo, naquela ação de levantar a poeira acumulada em ambientes rústicos e fechados. Esse entendimento tão claro nos guia para a última parte, a 5, sintomas e prevenção. Vamos ver exatamente como se proteger. Para desfazer de vez qualquer sobra de pânico, aqui no Tabela a gente consegue fazer uma comparação direta, que é a melhor ferramenta. Enquanto doenças como a Covid-19 e outras síndromes gripais se espalham voando em ambientes fechados urbanos e aglomerações, com um período de incubação de poucos dias, a antavirose funciona de um jeito completamente diferente. É uma zoonose puramente atrelada ao risco ocupacional. E por incrível que pareça, o período de incubação pode demorar de 3 até longos 60 dias após o contato no campo. Os sintomas iniciais, tipo dor no corpo e febre, até imitam uma gripe forte, mas o contexto de infecção é outro mundo e não gera risco de espalhar para a família toda dentro de casa. A grande vantagem de saber esse perfil tão específico é que a prevenção fica extremamente eficaz e direta, focada em quem vive e trabalha no campo. O primeiro passo é lei: abrir portas e janelas para ventilar muito bem qualquer galpão ou celeiro antes de entrar. O segundo passo literalmente salva vidas: nunca, jamais, varrer poeira seca de imediato. É obrigatório jogar água com sabão ou água sanitária para umedecer o piso antes da limpeza, garantindo que o vírus não suba pelo ar. E claro, manter grãos e rações bem fechados para não atrair os bichos, além de deixar os arredores das instalações sempre limpos e roçados. E assim a gente fecha essa análise. A hantavirose não é brincadeira. A taxa de letalidade histórica é de assustadores 41%. Só que, como os gráficos mostraram sem deixar dúvidas, os números de contaminação vêm despencando a níveis recordes no país. Não existe base lógica para pânico nos centros urbanos. A solução, pura e simples, é a prevenção direcionada para a zona rural. O verdadeiro desafio não é tentar conter um vírus incontrolável pelo ar, mas sim garantir que esse conhecimento prático e vital chegue sem falhas aos trabalhadores do campo. É só uma questão de focar o alerta onde o risco realmente mora. Muito obrigado por acompanhar esse material. É sempre bom questionar o pânico com dados sólidos. Até a próxima!